a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar conosco. Eu tenho pregado já há vários domingos no livro de Atos dos Apóstolos. Não sei se os irmãos estão atentos, estão percebendo, mas a gente está caminhando ainda no início de Atos. Acho que não chego no fim, porque antes do mês acabar, o tempo acaba ficando curto, mas esse mês o Espírito Santo colocou o meu coração, Deus falou comigo e eu fui entendendo sobre o início da igreja, aquilo que Deus foi realizando no começo da igreja. E nós estamos vindo meditando em vários capítulos do início da história da igreja, daquilo que Deus fez nos primórdios da igreja. E hoje nós vamos em mais um texto que está em Atos, capítulo 3. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé, lermos a palavra do Senhor, que está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde, a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto ele pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa, e todos então ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Senhor, nós queremos ouvir tua voz. O Senhor venha falar conosco, o doce Espírito Santo venha se derramar sobre o nosso coração e que hoje, mais uma vez, possamos ouvir a tua voz, a voz do Senhor falando conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar adorando ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, que é riquíssima e que sempre tem algo para nos ensinar, algo para nos direcionar. E aqui nós estamos diante dos primeiros milagres que a igreja viveu depois que Jesus foi embora. Os primeiros milagres que começaram a acontecer através dos discípulos, e esse milagre poderoso impactou a vida de tanta gente. A palavra do Senhor nos diz que Pedro e João subiam ao templo na hora nona, 3 da tarde, para orar, para buscar o Senhor. E que na porta da igreja sempre estava lá um paralítico pedindo esmolas. E eles então, quando olham para aquele paralítico, diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, levanta e anda. E o paralítico sai andando completamente curado.
completamente curado. Então, quando você olha para esse texto e observa o horário da oração, Pedro e João subiam às 3 horas da tarde, a hora da oração. 3 horas da tarde, segundo o Êxodo, era um dos horários que o sacerdote matava um bezerro, oferecia um holocausto, queimava diante de Deus uma oferta. 3 horas era o horário que o sacerdote vinha e derramava sangue do sacrifício. Mas também é 3 horas o horário em que Cristo se entrega na cruz do Calvário. Na hora 9, segundo Mateus 27, é o horário que Jesus expira e morre na cruz. 3 horas da tarde. Não é por acaso que no mesmo horário que o sacerdote oferecia um sacrifício, é o mesmo horário que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, está sendo sacrificado. Mas é nesse horário que Pedro e João vão orar. Interessante, porque eles conviveram com Jesus, eles viram Jesus morrer às 3 horas, e eles colocam, e viram quantas vezes o sacerdote oferecer sacrifício às 3 horas, e agora eles colocam 3 horas como a nossa oração, nosso horário preferido de orar. Dito isso, pense comigo, Pedro e João, os discípulos de Jesus, não foram sempre homens de oração. No próprio Getsemane, Jesus se vê orando sozinho, porque todo mundo dorme e não aguenta o pique da oração. Os próprios discípulos disseram, ensina a gente a orar porque a gente não sabe. E aí Jesus ensina o Pai Nosso. Então os discípulos não tinham uma vida de oração, mas de repente agora você encontra eles com hora marcada para falar com Deus. Até quando nós vamos ir a nossa oração na carona dos outros? Ficou feio, meu Deus, liga para o pastor, liga para não sei quem, liga para o irmão da oração, liga para o outro lá. Até quando nós vamos aprender que nós precisamos ter o nosso momento de oração, a nossa vida de profundidade com Deus, a nossa vida de intimidade com Deus? Pedro e João marcou 3 horas, é a hora da gente orar, é a hora que a gente vai para a casa de Deus. Qual é o seu horário de oração? Tenho não, pastor. Então hoje você vai precisar olhar para o teu tempo, para o seu relógio e ter o seu horário de oração. Qual é o horário? Tem que ser 3 horas? Não. Pode ser o horário que encaixa dentro da sua possibilidade. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser... Eu gosto muito de manhã, mas pode ser qualquer horário que você marque, diz, este horário eu não posso passar sem falar com Deus, sem ler um texto da palavra, sem ter um momento com Deus. E isso a gente aprende aqui nesse texto, porque eles subiam ali para orar e para buscar a Deus. Em Atos capítulo 4, no versículo 22, inclusive eles estão aqui explicando sobre esse coxo, e eles contam quanto tempo ele era paralítico. Em Atos 4, versículo 22, ele diz, porque o homem em que se opera aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Um coxo com mais de 40 anos de idade, que estava sempre à porta do templo, que sempre estava ali em busca de um milagre. Por quanto tempo? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos esperando um milagre. Esperando que alguma coisa acontecesse. Esperando que aparecesse um socorro. Aparecesse alguém que pudesse lhe ajudar. E aquele homem, ele é levado à porta do templo. Imagine você vir à igreja, 40 anos, e só ficar lá na porta.
Meu Deus. Imagine por 40 anos você vir a celebrando o rei, mas você não passa da porta. Você não falta dos horários da oração, você não falta dos horários do culto, mas você só chega até a porta. Há muitas pessoas que não se incluem. O grande desafio hoje é o fato do pertencimento. Porque as pessoas, ao mesmo tempo, ela tem acesso a tudo na internet, ela também se sente pertencente a tudo. E não apenas a um grupo, a um local, a uma família. Ela vai ouvindo de tudo, comendo de tudo, se alimentando de tudo, buscando em todo, qualquer lugar, que a gente nem imagina. Das primeiras pessoas que se converteram comigo para hoje, é completamente diferente do que eu tinha que responder para um novo convertido há 30 anos atrás e do que eu tenho que responder para um novo convertido hoje, 30 anos após. É completamente diferente. E quando você olha, muitas vezes, para algumas pessoas que estão sentadas na igreja, até onde elas entraram. Até onde ela realmente está dentro do templo. Veio para adorar, veio para buscar, veio para louvar o Senhor. Outra coisa é pensar que aquele homem ia para a porta da igreja. O templo, na cabeça daquele homem, era sinônimo de dinheiro. Era sinônimo de dinheiro. Ele ia para a igreja para ganhar alguns trocados. Porque talvez ele via na igreja a possibilidade de enriquecimento. Talvez ele via na igreja a possibilidade de tirar proveito, de ganhar dinheiro, de fazer negócio. Esse era o objetivo dele na porta da igreja. Eu vou lá, não para pedir oração, mas para pedir dinheiro. Quantas pessoas que procuram Deus, mas procuram Deus para pedir terreno, para pedir casa nova, para pedir carro novo, para pedir dinheiro. Na verdade, quando nós estamos bem com Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Mas aquele homem vai ao templo com interesse físico, material. E quando nós temos que vir ao templo, é para orar, para buscar Deus, para orar, para buscar Deus, para orar, para buscar Deus, para ouvir sua voz. Viemos à casa do Senhor por algo muito maior do que ouro e prata. Viemos à casa do Senhor por causa de Deus, o dono do ouro e da prata. Então para de mendigar, para de olhar para Deus e achar que Ele é o dono do baú. Nem tem baú mais da felicidade, né? Estou atrasado. Achar que Ele é o dono de um sorteio. Será que nesse culto hoje é igual cultos que só tem revelação, profecia, visão, que a pessoa vai para dizer, será que hoje eu sou sorteado? Vão falar comigo, vão falar o meu nome, será que Deus vai falar comigo? Ei, você não precisa de um lugar desse, Deus já está falando contigo através da sua palavra. Porque muitas vezes as coisas vão se tornando mística, vão se tornando mais misticismo do que algo espiritual, do que algo bíblico, do que algo sadio, Aquele homem vai para talvez dizer, quem sabe é hoje, que chamam o meu nome, que eu ganho,
que eu recebo, que eu saio rico, que alguém me dê uma fortuna, que alguém me leve para a sua casa, que alguém me dê um almoço, que alguém me dê uma janta. Irmãos, Deus é muito maior do que tudo isso, se assenta no trono e é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Mas o texto que nós estamos lendo, a igreja está avançando. Diga comigo, avançando. Ontem aqui eu senti um avivamento dentro dessa igreja. Eu senti um avivamento, que alegria. Duas coisas me alegrou muito ontem. Uma delas foi ver 2 cultos acontecendo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Culto aqui, culto ali. E aí eu já fiquei pensando, que pastor é meio doido, sabe, irmão? Mas já fiquei pensando, ficou um lugar vazio lá. Já cabe 3 de uma vez só, tem 2. Mas dava para ter mais um negócio lá para o fundo, não sei o quê. Mas alguma coisa, eu já fiquei pensando, falei, meu Deus, que coisa tremenda. Então eu fiquei tão alegre de ver a igreja sendo usada, o lugar sendo usado. Isso aqui é caro, o lugar é caro, é um aluguel que a igreja paga, você paga, eu pago. Nós nos ajuntamos e conseguimos manter o aluguel, as contas pagas, o lugar aberto. Então é para ser usado, é para usufruir, é para acontecer, é para fazer e acontecer. Então eu fiquei muito feliz. Segundo, porque eu vi nível nas 2 reuniões, aqui para dentro e lá para fora. Nível. Não é qualquer cultinho não, irmão. Que nós somos de Deus. Pobre, mas nós somos limpinhos. O negócio é bonito, irmão, é ajeitado. O povo enrolou os trem no, como é que era aquilo? Batata doce no papel alumínio, pôs na fogueira. Aquele negócio que pegou fogo, o meu pegou fogo, saiu pegando fogo. Marshmallow, o meu saiu uma tocha viva, pegando fogo, meu marshmallow, pôs no fogo lá. Falou, não, pastor, é assim mesmo que come. Falei, queimado? É assim, come isso aí, negócio assim, queimado. Aí comi o trem lá, é gostoso. Né? Coisa de jovem, irmão. Se eu comer muito, vai dar um negócio, um problema. Então, o negócio faz jovem. Aí foi lá, comeu. Aí fez a mandioca, rolou no papel, no negócio lá. E os casal aqui, irmão, foi olho no olho, irmão. E depois nós tivemos uns papel desse para nós pôr a lista de defeito do outro. E foi um negócio, não foi bem assim não, viu? Foi um papelzinho assim, que mal coube. A gente colocou, aí nós fomos lá, um negócio tão maravilhoso, tão gostoso, que isso é avivamento. Aí eu chego aqui na igreja hoje, 8h30, para 9 horas, já estava aqui louvor de novo, culto de novo, palavra de novo, e eu olhando, falando, Deus, é isso. É isso é avivamento, isso é o agir de Deus. Aí passa algumas horas, já estamos nós aqui de novo no glória. É isso, irmão, buscar o Senhor, glorificar a Deus, servir a Ele, colocar diante do Senhor, porque a igreja está avançando, porque a igreja está vivendo avivamento, porque nós estamos sendo chamados por Deus para um grande mover, para um grande agir do Espírito. E quantos creem nisso, sentem isso, levante a tua mão. Abra a boca, dê o maior glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Então, quando eu olho para Pedro e João ali diante daquele homem que está pedindo esmolas na porta do templo, eu vejo que eles fizeram aqui algumas coisas e eu quero só destacar algumas atitudes que eles tiveram. A primeira delas foi que eles falaram com aquele paralítico. Falaram com aquele paralítico. Eles olharam para ele e falaram com aquele paralítico. A palavra de Deus tem força de criar. O mundo, o universo foi criado pela palavra de Deus. Ei, Deus falou e tudo existiu. E Big Bang, pastor, e a explosão, e o fogo, e o macaco que virou gente, não sei, irmão, que Bíblia você está lendo, mas na minha Bíblia diz que Deus falou e existiu, aleluia! Eu fico com esse livro de ciência e tecnologia. Quem mais está comigo? Aleluia! Então a Bíblia diz que pelo poder da sua palavra tudo foi
criado, tudo foi criado. Então, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo é palavra, o verbo do português, um verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, aquilo que foi a palavra lá em Gênesis, agora nasce em Belém. Eita glória! Jesus, a palavra, aleluia. Então, Jesus vem à terra, a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus morre, quando Jesus se entrega na cruz, ressuscita ao terceiro dia, agora nós oramos em nome de, tem dúvida? Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque no nome de Jesus há poder. O nome de Jesus é o verbo que se fez carne. Então nesse nome há poder, e há poder de criação. Ele cria, as coisas nascem, tudo se forma. Como disse o hino hoje, não diga que ele não pode. Eu já vi ele fazer, eu já vi ele fazer, eu já vi ele fazer, eu já vi ele fazer. Eu estava pregando e oramos por curas, milagres. Cadeiras de rodas foram abandonadas, mas uma mulher me chamou a atenção e ela gritava lá no meio. E quando ela veio, alguns irmãos olharam: o que foi que aconteceu? Qual é o milagre que você recebeu? E ela contou que ela tinha uma ferida, um câncer na sua costa, uma ferida, algo que sangrava, que tinha mau cheiro, uma coisa horrível. E de repente peguei os irmãos, falei: olha, vai lá para trás, assim do palco, vai ali atrás e manda ela levantar a blusa e vê esse negócio, vê isso aí mesmo. E a mulher gritava e dizia: na hora da oração, uma mão pegando fogo tocou em mim. Uma mão pegando fogo veio e relou em mim. E quando o Senhor disse: procura a doença aí, porque já sumiu, Jesus curou, que eu procurei, tinha pele nova. Tinha cicatrizado, tinha nascido pele, em fração de minutos, de segundos, através de uma oração, porque Ele tem poder. O poder está no nome de Jesus Cristo. Diga comigo: nesse nome há poder, aleluia. Levante a tua mão e diga: nesse nome há poder, aleluia. Então, Jesus, esse nome há poder. Quando Pedro olha para aquele paralítico e diz: não tenho ouro, não tenho prata, tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu vou te dar. E o que é que eu tenho? O nome de Jesus. O que é que eu tenho? O nome de Jesus, aleluia. O nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. Não sabe orar? Vou te ensinar a oração mais poderosa. Jesus, 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 te amo Jesus, te adoro Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. E você vai falando esse nome, você não está vendo nada, mas o inferno começa a balançar. Quando você vai falando esse nome, a enfermidade começa a recuar, a doença começa a ir embora. Quando você vai falando e proclamando o nome de Jesus, então proclama o nome de Jesus na tua empresa, no teu trabalho, na tua família, aonde você estuda, porque no nome de Jesus há poder. É uma bomba atômica explosiva quando você grita: Jesus! O diabo não aguenta ouvir esse nome. Os demônios são expulsos em nome de Jesus. Então, primeiro eles falaram com aquele paralítico. Fale com o seu problema, com a sua doença, com as suas dificuldades, com os seus desafios. Fale com esse coxo que está aí. Fale com essa situação que está aí diante de você. E diga: não tem nada, mas o nome de Jesus está repreendido. No nome de Jesus, vai embora e não volta mais. Vai embora e não volta mais. Segunda coisa que Pedro fez foi olhar. Primeiro ele falou e depois foi olhar. E Pedro, quando olha para aquele homem, ele enxerga um coxo necessitado ali. A gente só consegue ver de verdade
quando nós nos vimos primeiro. Se você é soberbo, orgulhoso, se você se acha muita coisa, então você vai. E quando você olhar para alguém, aquilo não vai te dizer nada. Mas quando você olha com um olhar de alguém que saiu da oração, aleluia, com o olhar de alguém que saiu da comunhão com Deus, com o olhar de alguém que saiu de um culto como esse, você vai enxergar o que olhos humanos não veem. E só dá para enxergar o próximo quando nós nos enxergamos a nós mesmos. Quando você olhou para dentro de você e se viu. Então a palavra diz que Pedro e João fixaram os olhos nele. Eles focaram, eles viram o coxo pelos olhos da fé. E então Pedro disse: olha para nós. Olha para nós. Isso é uma referência à empatia. De você conseguir olhar para alguém e sentir a dor do próximo, a necessidade do próximo, as angústias daquela pessoa. Porque senão você vai ser sempre um acusador. Vai ser sempre alguém pesando na balança e julgando. Inferno, céu, merece, não merece. Mas quando você fita os olhos e você tem os olhos de Cristo ali dentro do seu coração, então você vai começar a enxergar tudo completamente diferente. As pessoas diferentes, as necessidades diferentes. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Outra coisa interessante é que esse homem tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Quando Jesus cumpre o seu ministério e em apenas exatamente 3 anos, vive 33 anos, mas o seu ministério atuante, curando os enfermos, ressuscitando mortos e pregando, resume aos 3 últimos anos da sua vida. Então preste atenção. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ia ao templo e ministrava. Que templo? Se só tinha um. A Bíblia diz que Jesus, por várias vezes, foi ao templo. Inclusive criança. E se esse homem, por 40 anos, era levado à porta do templo, eu estou para lhe dizer que esse homem, a possibilidade é grandíssima dele ter se encontrado com Jesus. Nem que seja de longe, mas esse homem deve ter visto Jesus entrando no pátio do templo. Porque a idade, Jesus viveu menos que ele. Ele viveu mais de 40 anos doente. Quantos mais anos ele viveu sadio? A Bíblia não informa. Mas quando Jesus tem 33 anos, ele parte para o céu. Então, quando Jesus foi no templo, esse coxo devia estar lá. Quando Jesus talvez expulsou os mercadores da porta do templo, esse coxo provavelmente estava por ali. O texto diz que todos os dias ele ia para lá. Todos os dias ele ia para lá. Então, existe o tempo, a hora, o momento em que Deus vai fazer o milagre. E o que eu observo aqui é que mesmo esse homem estando ali por tantos anos, e Jesus provavelmente passar por ali por tanto tempo, e esse homem não ser curado, então o Espírito Santo me deu 2 entendimentos. O primeiro deles é que Jesus cura quem ele quiser curar. Tem tempo, tem hora, tem processo. Esse homem deve ter ficado na manga. Jesus olhava e dizia: não, hoje não. Deixa lá ainda. Porque vai vir uns aí para trás. Se eu fizer tudo,
Eu vou deixar um pouco de serviço para os que vêm vindo atrás. Então eu fico pensando que Jesus possa ter encontrado esse coxo, ter olhado para ele e simplesmente não curou. Claro que sabendo o futuro, talvez dizendo exatamente esse raciocínio que eu desenvolvi aqui, pensando, vai vir atrás de mim homens que eu ensinei e eles farão. E eles farão. Então a Bíblia diz que Pedro vem vindo, oh glória. Agora ele era um homem transformado, ele era um homem que tinha a presença de Deus, ele era um homem cheio de fé, ele era um homem que tinha sido esmerilhado, polido, trabalhado por Deus, e agora é Pedro quem vai virar para esse homem e dizer, não tenho nada, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta! Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que Deus vai deixar para você fazer. Tem coisas que Deus vai lá e faz sozinho, mas tem coisas que Deus vai dizer, vai lá Pedro, é a tua vez, eu vou te usar, levanta esse coxo, fale alguma coisa, enxergue o próximo, deixa eu te usar nas minhas mãos. Então, quando Deus olha para nós e vê um mundo com tanta necessidade, com tanta violência, com tanta coisa terrível acontecendo, Ele está dizendo, eu quero te usar. É sua vez, Pedro, enxerga, veja. A gente tem que enxergar, a gente tem que ver. E quando você ver, é a hora de você trazer uma palavra. Trazer uma palavra. Outro ponto importante é que ele toca. Toca. Os irmãos sabem, eu morei no Japão por quase 6 anos. E foi, assim, muito difícil para mim ter que chegar lá e aprender que não pode tocar. O japonês, um está ali, o outro está aqui. Vai e agradece. É longe, ninguém rela, não põe a mão. Não põe a mão no ombro, não põe a mão, não pega na mão. É falta de educação na cultura japonesa. Então, é tudo de longe, é tudo muito lento, muito suave. Você não pode chegar lá e falar, eu estou tão agradecido que eu vou logo bater a cabeça no chão. Mal educado. É suave o negócio, tem que fazer lá, suave. Né? Então, até as mãos, não é com qualquer jeito, não. A mão é aqui, ó. E aí eu tive que aprender tudo isso. Desaprender a ser brasileiro para aprender a ser gente japonesa, de olho curto lá do outro lado do mundo. Então, foi tão difícil não tocar, não abraçar. Não pode abraçar. Então acabava o culto, né? Era só da despedida assim, todos os membros, todos os irmãos, ia todo mundo embora, glória a Deus, e louvado seja o Senhor, e semana que vem volta, e aquele negócio, falar, meu Deus, não teve um abraço, ninguém apertou a mão, que batalha, que luta, e tal. Mas aí a palavra de Deus vem e vai na contramão assim, aí a Bíblia diz que eles tocaram no paralítico. Tocaram no paralítico. Irmão, isso é cristianismo, isso é bíblico, isso é bíblico. Isso não é jeito brasileiro só, isso é jeito cristão, de festejar, de abraçar, de pegar na mão, de cumprimentar, de carregar, de levantar. A Bíblia diz que eles tocaram no coxo, pegaram ele pelas mãos e colocou ele de pé. E colocou aquele coxo de pé. Então toque no outro, toque no outro. Cumprimente, olha nos olhos. Abraça. Às vezes tudo que uma pessoa está precisando é de um abraço. Às vezes não é nenhuma palavra. Quantas situações que a gente vê, enfrenta, que a gente nem tem o que falar. Mas um abraço disse tanto, fala tanto. Então, a gente tem que lembrar que atrás do mundo digital
existem digitais. Existem pessoas com sentimento. Não diga qualquer coisa, não agrida, não entra na onda de violência. Mesmo à distância, mesmo virtual, mesmo sem saber para onde você está jogando pedra. Não faça isso, você é crente. O mundo mudou. E o nosso jeito hoje de ser crente, a gente tem que aprender também muitas coisas. E a gente então vê que eles vão e tocam. Quando eles tocam naquele coxo, eles quebram uma regra da lei. Porque na lei dizia que se alguém nascesse deficiente, era alguém amaldiçoado por Deus. E ninguém tocava em um amaldiçoado. Mas eles não olham para o defeito e a dor daquele homem. Eles ultrapassam os limites para dizer: estou aqui. Numa época muito complicada, eu visitava um hospital de leproso, lá em Itu, um leprosário. Eu tinha que assinar um documento para entrar lá. Na época não tinha muito remédio ainda, muita coisa, mais de 30 anos atrás. E era a coisa mais triste de ver, porque é uma doença que a pessoa vai perdendo os membros do seu corpo, e uma doença solitária, porque pelo menos naquela época, ninguém visita, nem a família. Os enfermeiros diziam: mas você é corajoso mesmo, você é muito novo, para você entrar dentro de um leprosário. Lepra pega, é transmissível. Não, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. E eu entrava lá dentro do leprosário, tacava a mão naquelas feridas. Quantos leprosos que eu, de entrar no quarto, via eles chorando. Dizia: quem é você? O enfermeiro novo? Eu dizia: não, eu vim fazer uma visita. Ele falou: mas ninguém nos visita. Mas Jesus me mandou visitar vocês. Eu vim. E visitar e orar por aquelas pessoas. E tocar naquelas pessoas. E levar ali um alento através da palavra de Deus. Em último lugar, veja que Pedro pega e coloca aquele coxo de pé. Coloca aquele coxo de pé. Ele levanta aquele coxo. Ele toca no coxo para levantá-lo, para colocá-lo de pé. Porque esta é a vontade de Deus. Nos ver de pé. Deus não tem prazer na vida de uma pessoa que vive rastejando. Deus não tem prazer, alegria na vida de alguém que está caído, destruído. Acabou meu casamento, acabou meu trabalho, acabou minha vida financeira, estou afundado, destruiu tudo. Deus não está feliz com isso. Assim como você está triste, vendo todo esse desafio pela frente, Deus também está olhando para você e te trouxe aqui essa noite para te dizer: levanta! Se aquele homem ficasse olhando para a sua miséria e dissesse: não vou nem levantar mais. 40 anos aqui, mais de 40 anos que eu já estou aqui, um dia a mais, um dia a menos. Não, para com esse pensamento. Olha meu RG, olha a idade que eu já tenho, olha os cabelos brancos que eu já tenho. Isso aqui eu já não vou conseguir mais, aquilo lá já não dá mais tempo. E o outro não sei o que lá. Irmão, sangue de Jesus tem poder. Esses dias a Sandra virou para mim e falou assim: a gente não tem plano funerário. Eu falei: graças a Deus. Quem está se preparando para morrer? Alguém aqui está se preparando para morrer? Aí ela falou: não, nós não tem plano funerário. Acho que se nós morrer, não tem. O que vão fazer? Eu falei: não, os fios se viram, Deus dá direção, e a coisa acontece, e Jesus volta antes, nós vamos tudo para o céu. E aí eu brinquei ali com ela, aquela palavra. Mas muitas vezes é assim, irmão. Nós mesmos já vamos cavando a cova. Não estou falando para você não ter plano funerário, não, viu? Tenha, se organize sua vida. Mas eu estou lhe contando que muitas vezes, no dia a dia, a gente se afunda, se enterra.
A gente olha e diz, não tem mais esperança, não tem mais tempo, não tem mais solução, não tem mais jeito, não vou conseguir, não saio mais disso. Deus me mandou aqui essa noite para te dizer, levanta porque tem jeito. Levanta porque eu tenho surpresa chegando aí na tua vida. Levanta porque eu tenho coisa do céu chegando. E a Bíblia diz que de repente aquele homem se colocou de pé, firmou os pés. E quando ele firmou, eles disseram, anda! E o homem começou andando e terminou pulando. Começou na porta da igreja e terminou dentro do templo. Ei! Eu estou falando de gente que está desanimada, olhando só para o buraco, só para a tragédia, só para o prejuízo. E hoje Deus está te dizendo, levanta, coloca de pé, porque você vai começar andando, mas vai terminar correndo. Levanta a tua mão para adorar a Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ezequiel está ouvindo a voz de Deus. E ouça o que Deus lhe diz. E ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar contigo. Enquanto ele falava, o Espírito do Senhor entrou em mim e me pôs de pé. E ouvi aquele que falava comigo. O Senhor disse, fique em pé. Talvez ele tentou, talvez ele se esforçou, não conseguiu não. Aí tem um segredo, o texto diz que o Espírito do Senhor entrou nele. Eita glória! O Espírito do Senhor entrou em mim e me colocou de pé. Eita glória! Minha oração hoje é que o Espírito Santo entre dentro do teu coração e te arranque desse buraco, e te coloque de pé, e te diga, o que eu tenho para você ainda é muito grande, levanta, se coloca de pé. Deus, eu não dou conta, então meu Espírito vai te colocar de pé. Aleluia! Quantos creem? Levanta a mão para adorar. E o Senhor continua dizendo, e o Senhor fala ao profeta, em Ezequiel 2, versículo 5, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem e nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Aí o problema é deles, mas eu estou em pé. Eita glória! Eu estou em pé, eu estou na caminhada, eu estou na marcha do varão. Eita glória! Eu estou na marcha do varão, ninguém vai deter. Eu estou te convidando a sair desse buraco e se colocar de pé. Eu estou te convidando, aleluia, a sair dessa depressão e se colocar de pé. A sair dessa frieza espiritual e se colocar de pé. A sair da decepção. Talvez te feriram, talvez te machucaram, talvez tentaram te enterrar, mas você está de pé, adorando aquele que vive, aquele que reina, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se coloque de pé nesse momento, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, e digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. A Ele todo louvor e toda glória, a Ele toda adoração, a Ele toda exaltação. Deus está dizendo, hoje pode estar difícil, mas não vai ficar assim. Você vai se levantar, você não vai ficar só na porta, você vai entrar no templo. Você vai entrar, você vai fazer parte, você vai ser incluso, aleluia. Você vai ser incluído naquilo que eu tenho para a sua vida. Levanta-te e anda, levanta-te e anda. Eu estou profetizando que você hoje pode sair andando em direção a esse projeto, em direção às coisas que Deus tem para o seu ministério, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Mas que você vai terminar correndo.
vai terminar voando com asas como águia. Levante as duas mãos aos céus e comece a adorar. As duas mãos levante bem alto para adorar. Aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas, glorifica, adora o nome do Senhor. Ele está aqui essa noite te dizendo: levanta e anda, levanta e anda. Eu não te quero parado, eu não te quero caído, eu não te quero prostrado, eu te quero na caminhada, na marcha, eu te quero de pé, glorificando, me adorando, me servindo. Então vai e adora. Começa agora, vai adorando. Começa agora, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Você que nessa noite está no seu lugar dizendo: ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor Vanderlei. Eu preciso de oração. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deus sabe por que você vai vir. Sai do seu lugar e venha na frente. Eu quero orar por você.